síndrome do carro. Então, uma disfunção muito comum. A gente falou de cotovelo na aula passada, de política, que já tem a ver com o pulmão, no nervo mediano. E que é o grande lance para vocês tentarem entender e ter uma abordagem crítica e saber avaliar e tratar bem. A disfunção o quê? É uma tendinite? A gente trata do tipo. Não, a disfunção é uma compressão de nervo, por exemplo. A gente falou no ano passado de uma tendinite, né, que é a epicondilite lateral. São os tendões, né, que estão inserem aí na epicondilite lateral, principalmente o extensor gluteário, nós temos também o extensor radial longo, né, o carpo, temos o lunar, temos também os extensores dos dedos, é tendinite. Se eu vou falar da síndrome de Kervine, que é um tema também que vocês vão abordar, né, no trabalho, ela é uma tendinite também, que envolve abdutor, extensor e polegar. Então, o tratamento, assim, lógico que o movimento é diferente, é o dedo, tem a ver perto ali da tabaqueira anatômica, diferente do cotovelo. A linha de raciocínio é muito parecida, né? Agora, a compressão nervosa, aí envolve sintomas diferentes, que vão ter parestesia, agulhada, alfinetada, então você tem que descomprimir esse nervo, de alguma forma. E uma das abordagens é a cirurgia, né? Para descomprimir. Já vi vários pacientes com cirurgia aqui, cicatriz na região anterior, né? Que resolveu optar pela cirurgia. Mas antes investe na fisioterapia. Então, nos temas aqui, é a síndrome do carpo. Tem uma referência aqui, que é do Mark Button, é um livro interessante, vocês podem pesquisar também, essa é a edição mais antiga, mas mudou muito pouco a edição mais nova. Tá? Tem na Zefeb esse livro aí, então vocês podem pesquisar. Um livro da capa preta, que tem toda uma ilustração boa da parte ortopédica aí. Então, a síndrome do carpo é um dos temas que vão falar. Aqui, ó, é uma cirurgia, quando o tratamento de fisioterapia hoje não tem êxito, ou o paciente não tem uma abordagem boa, não tem tempo para tratar, ou não quis tratar, ele pode partir para a cirurgia. Mas, de todo jeito, depois da cirurgia, ele vai para a mão do fisioterapeuta para reabilitar. Né? E o protocolo pós-cirúrgico é muito parecido com o conservador. São aqueles ritmos que a gente viu para aliviar o edema. Lembra que o edema, gente, não pode ficar por muito tempo. Tem que criar aderência, fibrose, e isso é ruim. Então, quanto mais rápido você tirar o edema, seja com ultrassom, seja com laser, seja com crioterapia. Só que aí vem, crioterapia é uma abordagem onde você vai colocar o gelo muito superficial, para tomar muito cuidado, para não lesar no nervo fibular, nervo mediano, nervos superficiais. Pode causar uma lesão por ficar muito tempo com gelo. Então, o gelo tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Bom, então aqui a síndrome do carpo, só apresentando para vocês, é um tema do trabalho, né? Quem tiver dúvida vai perguntando durante as aulas, ou depois da aula, para a gente caracterizando. Vocês não são obrigados a saber todo o tema, mas vão estudar antes, para dar uma abordagem legal para o colega, colocar vídeo de atendimento, né, de avaliação. Então, se não pesquisar na internet, eu pensar pesquisar sozinhos. Esse é o intuito principal do trabalho. Não é saber todas as doenças, né? E é lógico que o seu colega participar junto com você da busca aí. Só lembrando que tudo carpo tem a ver com extensão de punho, mas também tem a ver com flexão. São as posturas que comprimem mais aí no nervo mediano, tanto a extensão quanto a flexão. Então o mecanismo de trauma é esse. Igual o canal cubital lá, ó, no cotovelo, bem pertinho aqui do epicônio medial, é a pessoa que dorme com o braço flexionado, dorme em cima do braço, é a postura de flexão é pior. Já o canal de Guion, que fica aqui na região nar, já é a posição mais de desvio nar, flexão de punho. Então essas posições é que vão comprimir. Então você tem que saber a posição que vai gerar o problema. Vocês lembram lá da instabilidade de ombro? Qual a posição que gerava o problema? A abdução e a rotação externa, que o ombro sai do lugar. Já a compressão já é outra posição, a abdução e rotação interna. Então o mecanismo do trauma que é o mais difícil de saber, recordar. O que gera isso? Você tem que evitar essa postura, vai? Não adianta você colocar crioterapia, agulhamento sempre dry needling, agulhamento normal, que é tradicional da acupuntura, tênis, ultrassom, mobilidade, se você não corrigir o mecanismo de trauma, você tem que corrigir a causa do problema. Né? Bom, a abdocubital, por exemplo, aí volta lá, é uma neuropatia, igual tudo carpo, só que volta para o cotovelo, bem perto da epicondite medial. Você pode confundir com a epicondite medial? Talvez, que é perto. Mas aqui a compressão é do nervo ulnar. O nervo ulnar pode ser comprimido aqui, mas ele pode ser comprimido também aqui. Aí aqui a síndrome é de Guion, ou Guion, como queiram. E aqui cubital. Então são temas dos trabalhos de vocês também. Síndrome aqui, cubital, estou mostrando agora a imagem, e aqui Guion. A imagem
nervo na área aqui é bem evidente, ó, pega epicôndilo medial. Então pode se confundir com o cotovelo de golfista, que é o contrário do cotovelo de tenista, que é na parte lateral. Cotovelo na ala passada, epicôndilo lateral e medial. Perfeito? Esse aqui confunde muito com as epicondilites. Isso fica medial. É aquela pessoa que dorme com flexão de cotovelo prolongada, dorme no braço, ou se eu a cabeça, dirigir, trabalha muito com flexão. Então, quem for estudar esse tema aqui, vai lembrar disso. E também tem cirurgia, inclusive essa cirurgia aqui, ó, robótica, através de robôs. A medicina hoje está evoluindo para isso. Medicina através de robô, né? Ou seja, o robô faz a cirurgia, você guia pelo computador, né? Então, as cirurgias mais evoluídas são as vias artroscópicas, tem só 2, 3 furinhos ali e faz a cirurgia. Não é a céu aberto. Perdão, abrir e fazer a cirurgia. Isso chama-se cirurgia a céu aberto, né? Nervo cubital, vou falar sobre ele. E as síndromes do supinador e também do interósseo posterior, que também chama-se síndrome do túnel radial. Quem fala desse tema, vai falar um pouquinho do túnel radial. Aí, gente, ó, na minha posição anatômica, a região que vocês estão estudando é essa aqui, ó. Atrás, ó. Aqui. Os supinadores estão aqui, o túnel radial está aqui, o interósseo posterior está aqui. Aí uma dica, o interósseo posterior é um nervo estritamente motor. O problema dele é motor, não vai dar nada de sensibilidade. Por isso que eu falei que eu vou falar dos dois temas. O interósseo posterior, eu vou falar rapidinho dele, rapidinho. É um nervo mais profundo, ele é motor. Eu vou falar mais do túnel radial e da síndrome do supinador. Quem supina muito? Por exemplo, mecânico, trabalha muito aqui, ó. Você trabalha com serviço manual. Uma manicure, trabalha muito com essa posição. Estou dando um exemplo de algumas disfunções que vêm de acordo com o trabalho repetitivo. É lógico, instrumento musical, lazer, que pode usar essa região. Né? Interósseo posterior ou supinador. Todas elas vão ver que tem cirurgia para isso. Né? Cirurgia para resolver o problema. Lógico que nós entramos com a fisioterapia conservadora primeiro, ou no pós-operatório. Tá? A região aqui, ó, também muito próxima, arcada de Froese, bem próximo à epicondilite lateral, né? Bem pertinho da cabeça do rádio. Então, conhecer a anatomia é fundamental para vocês. Vocês vão palpar essa região. Se vocês inspecionarem, não vai dar muita alteração, pele, articulação, músculo, não vai ver edema às vezes, né? Agora, na palpação é isso que vai saber. Em algumas patologias, a inspeção só desconfia de alguma coisa. Por exemplo, a atrapalhação de menisco. Eu olho o joelho dela, já está inchado ali no meio, na parte interna. Ou a atrapalhação de ligamento, o joelho dela está desse tamanho, uma fratura. Na inspeção você vai ver um monte de coisa. Pele, não é? Cicatriz, está descamando, coloração, articulação, formato, lembra? Se tem alguma alteração no contorno ósseo, músculo, se tem hipotrofia, hipertrofia ou não, se tem uma depressão no músculo, isso é inspeção. Agora a palpação aqui é fundamental. Palpação óssea, parte mole, né? Essas patologias todas. Então o território aí de inervação. Epicondilite lateral e medial, já abordei com vocês, né? Já é epicondilite. Então estou traçando aqui para vocês conhecerem bem. Os slides vocês têm em mãos aí. Nós vamos pesquisar em livros, artigos, vocês podem dar uma olhada aqui, pincelar alguma coisa, dar uma olhada, leu, vê um vídeo da internet, deu uma clareada, aí vai lá para o livro. Às vezes o capítulo está maior, lê devagar, lê um artigo. O que vocês estão usando de tratamento? O artigo é bom por isso. Que metodologia estão usando? Eles estão usando agulhamento seco? Eles estão usando bandagem elástica? Essa é a protagonista. O que ele usou no artigo para tratar essa disfunção? Não dá para você ler o artigo todo, está muito confuso a parte metodológica dele. Vê a introdução, vai falar da doença. Vê a introdução primeiro, vai falar do que é a doença. Aí você tenta ver o que você consegue captar na metodologia. Às vezes é difícil você entender a parte estatística. Mas a discussão, o que eles melhoraram? O resultado, o que obteve? Você começa a familiarizar com os artigos. Tá? Então a dica que eu dou é essa. Esse trabalho nosso é para vocês começarem a ver livro, sair só do meu slide, está mastigadinho lá, ver livros. Vocês vão ver que livro o capítulo não é grande. Você lê 2 páginas, às vezes está falando da doença, então é rápido ler por livro. E a informação está mais completa às vezes que eu coloquei no slide. A única coisa que eu coloco no slide, eu falo além, não está escrito lá. Aí o grande problema, às vezes o aluno vai lá e estuda só pelo slide. É raso, é pouco. Você tem que ir um pouquinho mais, entendeu? O slide a gente faz o quê? Para facilitar a vida de vocês. Mas também tem que dar uma olhadinha no livro e no artigo, certo?
O livro aí de novo, ó, o Mark Newton. A gente usa muito esse livro e também o Hall e Brand, Exercício Terapêutico em Busca de Função. Tem lá na nossa emenda da disciplina. Dá uma olhadinha lá. Tá? Livros ótimos, você tem que ler. Porque se não ler, vai ficar raso, só slide é pouco. Tá? Ah, mas o Dário tira do slide do livro. Tudo bem, mas eu resumo. Não vou colocar tudo. Tá? Nem posso copiar tudo. Então, ó, tem que pegar assim o pronador. Agora é caminho de novo. Ó. O pronador é esse aqui, ó. O pronador está onde? Está lá atrás, igual o supinador? Igual a interrogação posterior? Não, está aqui na frente. Já ficou fácil para vocês, está aqui na frente. Os pronadores estão aqui junto com os flexores. O que vocês podem confundir com a epicondilite lateral? Falei errado. É epicondilite medial. E já os supinadores eu confundi com a epicondilite lateral. Não é? Extensores. Pronadores eu confundi muito com a epicondilite medial. Ou o fim do canal cubital, né? Então aqui pronador. Onde está? Bem tranquilo para vocês. Aí, mais uma dica. Além de ler um livro, um artigo, pega um Atlas legal, pega Atlas de anatomia mesmo, virtual, clica na internet, já tem um monte de coisa em 3D para vocês, se estudarem esses músculos. Tá? Então aqui o nervo interósseo anterior, também, como o interósseo posterior, é um nervo estritamente motor. Só movimento, certo? E ele é bem profundo. Ele é só motor. Os nervos já são mais profundos, para serem protegidos, é claro, né? Se uma fratura, você pode romper o nervo. Interósseo anterior, só falo sobre síndrome de Kervine. Falei no início da aula, já é tendinoso, envolve o polegar. Perto da tabaquina anatômica, extensor e abdutor polegar. Então, envolve mais esse dedo, a região tenar. Já na região hipotenar, acima do canal de Guion. Só que aqui é tendão. O canal de Guion é o quê? Nervo. O canal de Guion é nervo. Também tem cirurgia no nervo aqui, ó. Se por um lado a região tenar é na síndrome de Kervine, o canal de Guion é na região hipotenar. Tenar, primeiro e segundo dedo. Próximo aqui. Hipotenar, mais próximo do quarto e quinto dedo. Certo? Então aí eu apresentei para vocês as principais funções que vocês vão fazer por trabalho, tá? Se tiver alguma dúvida, mais uma vez, tem aula que vem. Provavelmente na aula que vem eu vou começar a falar um pouquinho de quadril já, né, mesmo inferior, para te adiantar, para você não ficar muito atrasado. E a gente vai finalizar tudo isso aí para ir lá para a clínica escola e atender paciente com problema de braço, membro superior, ombro, cotovelo, pulmão. Atender, você sentir na pele como é que é atender esse paciente. Aí depois a gente parte para o membro inferior. Tá? Bom, uma lesão que eu tenho que caracterizar para vocês é o dedo em gatilho, que é uma tenossinovite. O que é o dedo em gatilho? O que fala dedo em gatilho? O dedo engatilha, ele faz flexão e não volta. Aí o paciente tem que ir lá, puxar o dedo para ele estender. O dedo fica engatilhado, igual o gatilho do revólver. Gatilho, a gente fala dedo em gatilho, como se você apertar o gatilho do revólver. Flexiona, aí o paciente vai ter que ir lá, voltar para o lugar. Ele movimenta. O dedo engatilha. Inclusive a gente está com um paciente com essa síndrome lá no estágio agora. Está com um paciente com essa disfunção. Ela chegou lá com o dedo em gatilho, para tratar o dedo em gatilho. E ela também tem que tratar uma faciite bilateral de pé. Então o paciente chega de jeito para você. Um problema na perna, no pé, mais problema na mão. Você tem que se virar para dentro de um tempo de 50 minutos atender tudo. Ou ficar com ele 2 horas, né, se for possível, para atender tudo que ele precisa. Né? Nem sempre vai chegar só com uma lesão lá. Ah, eu tenho uma hernia de disco lombar bem específica, ou uma faciite plantar somente, ou uma tendinite de calcânea. Eles vão chegar com mais de uma disfunção. Principalmente idoso. Então, voltando aqui, ó, dedo em gatilho é uma tenossinovite. O que é tenossinovite? Uma lesão que envolve o tendão e a sinóvia. Então, as bainhas por onde passam os tendões, elas vão ficando, as polias, elas vão ficando mais grossas. Por um processo inflamatório, uma alteração hormonal, alguma coisa gerou isso. Uma fratura mal consolidada, aí deixa o tendão raspando ali, né? Vai comprimindo o tendão. Essa lesão aqui é nervosa, igual Guion? Não. É nervosa igual túnel do carpo? Igual síndrome canal cubital? Não, é uma lesão que envolve tendões e sinóvia, ok? Lembra que é uma lesão que envolve tendões é epicondilite, síndrome de Kervine, só cada um com sua característica. Isso aqui não é só o tendão, a sinóvia, tenossinovite digital. E por que ela é estenosante? O que é uma estenose, pessoal? Tenossinovite, tendão e sinóvia, não é isso? A polia fica grossa ali, ó. A polia é isso aqui. Aí o tendão vai passar aqui, ó. Tá apertadinho, tá?
vai comprimir, vai doer. Aí o tendão, o que acontece? Ele consegue deslizar, não é? Aí flexiona e volta, porque tem que descomprimir isso. Com fisioterapia, depois de fisioterapia, ou cirurgia. Então o que é estenosante? Acabei de falar. O que é estenosante? O que é uma estenose? Você não sabe o que significa o termo estenose? Acho que vocês sabem. Pelo menos chutar, vocês sabem. Uma coisa que é estenosante. O que é estenose? Não tem ideia? O que eu estou querendo falar? Pior que não, pô. Explique para mim, eu sou seu paciente. Doutor, eu tenho uma tenossinovite estenosante. Ah, tenossinovite eu estudei na internet, vocês vão lá, no Google já pesquisa, né? É uma lesão, tendão é igual esse aqui e tal. Sinove eu não entendi muito bem não, mas o que é estenosante? Tem que explicar para o seu paciente, né? Estenosante, pessoal, é que gera uma obstrução na passagem. Isso é estenose. Estenose é quando tem uma obstrução, certo? Quando fala que eu tenho estenose numa artéria, a artéria está com alguma coisa obstruída que dificulta a passagem de sangue, correto? Então isso é estenose. Estenosante significa que obstrui o espaço, perfeito? Então você vê esse termo. Tendão, sinovite e estenosante. Então vocês têm que tentar entender a palavra uma fragmentada da outra. Você não vai esquecer que é a doença. Tenossinovite estenosante, os tendões flexores aqui dos dedos vão estar obliterados, ou seja, vão estar comprimidos. Com a linguagem vulgar, está entupido ali. Tá? É o espessamento da bainha dos tendões flexores, a bainha espessa e dificulta passar o tendão. A bainha é onde o canal, onde passa o tendão. O espessamento gera uma retenção do tendão. O que é uma retenção? Segura o tendão. Se segura ele, ó, o dedo aqui, apertou, não é difícil para mexer? Então, comprime esse tendão quando o dedo é flexionado ativamente. Então você faz isso aqui, ó. O que mais a gente faz no dia a dia, não é? Atividade flexionar os dedos. Manuais, trabalho, digitar, por exemplo. Imagina a pessoa, toda hora está trabalhando lá, aí o dedo, flexiona, tem que ir lá, voltar o dedo. Tem que ir lá voltar. Isso vai irritando o paciente. Começa a doer, começa a incomodar, parece que está pesada a mão. Então, é uma patologia que incomoda muito o paciente. Causa geralmente espessamento da bainha sinovial na articulação metacarpofalangiana. Atinge muito aqui, ó. Metacarpofalangiana. Faz aí no dedo de vocês, por favor. Faz assim, ó. Essa é a articulação metacarpofalangiana. O dedo em gatilho é aqui, ó. Porque quando a gente fala gatilho, a gente imagina a interfalangiana proximal e distal, não é? Pode acometer? Pode. Mas a mais acometida é essa aqui, ó. Peguem nela, ó. Aqui, ó. Do metacarpo, pega os metacarpos de vocês aí, palpem ele, a gente vai palpar na prática lá, né? Metacarpo com a falange. Articulação, metacarpo, falangiana. Na região palmar, ou também aumento dos tendões flexores, né? Aumento da dimensão deles, engrossa. Então o problema é mais aqui, ó. Você vai palpar no paciente, não vai ver muito no dorso, olha aqui, o problema é aqui, ó. Ele sente dor. Você palpa, ele vai sentir dor, nessa região. A palpação é importante. Você sentir esse espessamento. Causa é geralmente o espessamento da bainha, na região da palma da mão, na articulação metacarpo-falangiana. Mas na região palmar. Essa aqui é a região palmar. Essa aqui é a região volar, que fala. Ou dorsal. Tá? Palmar, volar ou dorsal. Perfeito? No meu pé, na parte de cima do meu pé é o dorso, não é? A parte de baixo é a planta do pé. Na mão a gente analisa aqui, ó. Região palmar e região dorsal ou volar. Certo ou não? É uma tenossinovite que dificulta a passagem dele. Principalmente a bainha espessa, mas o tendão também pode estar espessado? Pode. Então o dedo engatilha. Aqui vocês estão vendo, ó. A figura está muito boa, mas a flexão. Esse espessamento pode ser proveniente com pressão direta sobre a articulação metacarpo-falangiana, na região palmar. Outro motivo do espessamento pode ser traumatismo repetitivo. Uma pessoa que é um jogador de basquete, vôlei ou algum esporte de contato, goleiro, dá muito isso, né? Goleiro, futebol de salão, futebol de campo, que tem várias lesões na mão. Aí vai espessando. Acidente de moto, pessoa que trabalha muito com serviço manual, vai gerando microlesões aí, ali, ó, trabalho manual severo, muita força, marceneiro, pintor, mecânico, tem vários profissionais, né? Cabeleireira, manicure,
Trabalhando com a mão, digitador, ou microtraumas, geralmente a articulação metacarpo-falangiana, mas pode atingir também as interfalangianas, tá, gente? Mas principalmente o metacarpo-falangiano. Traumatismo repetitivo, esforço repetitivo, é o que pode gerar o dedo negativo. Dedo negativo é o nome vulgar da disfunção, dedo negativo. Você pode colocar lá dedo negativo na sua ficha? Pode, mas você colocou assim, ó, tenossinovite estenosante, entre parênteses, ou entre aspas, dedo em gatilho. Não é só o termo vulgar, não, você colocar o termo técnico. Igual lá na neuro, o pessoal chama de derrame, que é AVE, acidente vascular encefálico. Né? O paciente fala que teve um derrame para você. O paciente que fala assim, eu estudei e eu tenho o dedo em gatilho, mas isso é tenossinovite estenosante. Então, o dedo em gatilho, o tenossinovite estenosante, os sintomas na avaliação são de limitações, podem ser de dor e hipersensibilidade no dedo, que vai ter o problema ali da articulação metacarpo-falangiana. Até a interfalangiana proximal, na região palmar, pode estar cometida. A interfalangiana proximal pode estar cometida aqui também. Quais dedos são mais cometidos? Esses. Não é comum o indicador é polegar. Não é comum. Dedo médio, muito cometido. Terceiro dedo, muito cometido. Eu estou falando para vocês, qual que é mais cometido? Você tem que avaliar, não vai? Você tem que mexer, tem que palpar. Então, isso aqui é incidência, você tem que ir lá e ver. O indicador é raro. O polegar é raro, o primeiro e o segundo dedo é raro. O acionamento ou bloqueio do dedo pode ocorrer. O que é acionamento ou bloqueio? Foi, travou. Ele volta. Só tem que ser passivo. O acionamento ou bloqueio do dedo pode ocorrer. O dedo em gatilho pode ocorrer em flexão, sendo necessária assistência passiva. O que é assistência passiva? Mobilizar passiva. Vai lá e volta. Com a outra mão. Ou com outro dedo, para a retomada do dedo a posição normal de extensão. Isso incomoda bastante o paciente. Por isso que chama de dedo em gatilho. Essa condição mais antiga do Hall também, ó, é o que eu falei para vocês, o livro Hall e Brud, Exercício Terapêutico e Uso de Função. Também é da capa preta, pode dar uma estudadinha nele, tá? Tem lá na biblioteca de vocês. E vamos falar um pouquinho agora, com essa perspectiva de avaliação, né, e conceito da doença, pensando nessa discussão. Como é que eu vou tratar? Antes de olhar o texto do tratamento, o que vocês usariam no patologia começa? O que vocês fariam? Porque esse tratamento aqui não é o único que existe. É só um caminho. Se o paciente tem toda essa sintomatologia que eu descrevi para vocês, o que vocês usariam na fase inicial, intermediária e avançada? Fase 1, 2, 3, né? Fase aguda, subaguda e crônica. Dê o nome que vocês quiserem, né, para essas fases. O que vocês usariam? A curto, médio e longo prazo, né? A gente usa muito isso. Qual é o programa de tratamento que vocês fariam? No primeiro momento, você chegou para você avaliou, aí você avaliou ele completo, ou metade da avaliação, mas hoje tem que já iniciar o tratamento, né? Você vai estudar em casa mais para tratar esse paciente de repente, mas hoje tem que tratar ele, tá lá, você não vai só avaliar e mandar ele embora para casa. Pelo menos uns 15 minutos de terapia você vai fazer para ele ir embora um pouco melhor que ele chegou, né? Você avaliou, bem por sinal, metade da ficha inteira no ideal, que às vezes você para avaliar a ficha inteira em 50 minutos, você vai ter dificuldade. Difícil. Tem que guiar muito bem as perguntas do paciente, aí para o exame físico logo, né? E aqui é fácil, porque a região é muito pequena. Você vai avaliar mais a mão mesmo. E quando é coluna, você vai avaliar às vezes quadril, joelho, tornozelo, aí é mais completo. E aí, o que vocês fariam? Não tem nem ideia. Mobilização, transnóvia. O que você faria? Me explica específico. Mobilizar como? Mostra aí. Você vai fazer assim? Tração, mobilização. Tração? Uhum. Tá, por quê? Por que eu pedi para ele? Mostra especificamente o que você faria. Porque em tese, aqui, ó, dá sua mão, por favor. O problema é aqui? Você poderia segurar aqui e fazer tudo? Poderia. Só que vai doer, não vai? Pode virar a mão assim? Você podia vir aqui e fazer isso aqui, ó. Um atrito para tentar quebrar isso aí, mas vai doer, não vai? Ou segurar aqui e fazer um dedo de cada vez? São alguns exemplos que eu poderia fazer, só porque ele me falou. Não poderia? Vamos lá, o que mais vocês fariam? O meu objetivo aqui, gente, é desenvolver o seu raciocínio crítico, né? Ver o que está escrito lá e reproduzir o que está lá certinho, não. É o que eu faria além do que está ali, por exemplo. E aí? Vou falar. Além da anestesia, talvez tentar
Como que você alongaria? Mostra aí, vamos ver. Vai ver isso aqui, extensão. Pode doer também, não pode? Toda hora eu tô falando assim, ó, pode doer. Pode doer. O que eu estou querendo chamar vocês para pensar? Vocês estão certinhos, estão pensando em ganhar mobilidade. Ninguém falando de força, porque vocês estão na fase inicial. Fazer um elásticozinho, liguinha, power rab, que é tipo uma peneirinha que você vai fazendo um movimento. O red grip, que é aquele que você faz assim, ó. Tem as bolinhas, você aperta cada dedo, são os rapazes que vão usar. Alter, estão acostumados, Teraband, só que vocês nem falaram, tá na fase mais pra frente, tá? Mas não estou lembrando você. Tem um processo inflamatório, é uma tenossinovite. Você tem que dar conforto para paciente de ADM, no limite dele de dor. Ah, uma técnica do Mulligan. Ah, beleza. O Mulligan trabalha sem dor. Pode ser. A gente vai ensinar como você manipula, por exemplo. Você manipula para tentar ganhar movimento. Mas o que vocês fariam para aliviar a dor? Agora eu fui bem específico. Crioterapia? Com enxugamento, ou porque às vezes colocar o gelo aqui na região e deixar um saco plástico? Spray? Ah, eu vou infiltrar, não é o médico. Ah, eu vou dar um remédio, é o médico. Né? Hoje tem vários tratamentos novos, onda de choque, Drainage, mergulhamento seco, acupuntura tradicional, o gelo, vocês falaram, ultrassom, laser, tudo você pode fazer. E é pontual, é bem pertinho. Associar isso ao exercício. O que é o grande lance? Não provocar mais dor no paciente, manter aquela dor que ele está ou diminuir. Num caso, você pode aumentar a dor? Pode, mas vai ser agressivo, mas o paciente não volta para a sessão para você. Por exemplo, se você sabe, um tratamento com ondas de choque, aparelho específico para isso, o paciente morre de dor. Só que resolve rápido o problema. Você já avisa para ele, ó, vai doer, vai incomodar. Aí ele foi lá predisposto a isso. Paga caro para isso. Entendeu? Um tratamento está surgindo, revolucionário, mas é muito dolorido. Tem condilite, facete plantar, muita coisa. Entendeu? Ok, gente? Bom. Ah, eu quero ser seguro, vou usar um tênis com eletrodo pequenininho, vou usar um ultrassom com cabeçote, vai pegar bem na região ali, e logo depois do ultrassom, eu já vou mandar braço no exercício, que já é calor profundo, aí você vai montar seu programa, de acordo com o paciente. Então, vamos lá. Tratamento, enfatiza, flexão ativa do dedo, vocês estavam certo, flexão ativa. Paciente fazer. Principalmente as ativações do metacarpo, quando adianta, tem que pedir para ele fazer. Não é só você fazer para ele. Ah, mas vai travar. Vai lá e volta. O que tem que acontecer? O tendão tem que começar a lubrificar ali, tem? Tem que mexer. Ultrassom, falei, massagem no limite do paciente, gelo, aí, ó, vocês falaram tudo isso. Imobilização utilizada, talos com base na mão, tala digital com extensão das articulações metacarpalagianas, deixando as outras livres. Então, a tala que muito é utilizada é aqui, ó. Trava a extensão aqui, aí você deixa esse espaço aqui, ó, para mexer aqui, ó. As interfalangianas mexem, só que a metacarpalagiana não. Vamos deixar a mão nessa posição. Mas só isso vai resolver? Vai. Você vai ter que tirar a tala na fisioterapia e implementar. Ele vai usar a tala no dia a dia dele. Perfeito? Mas o fisioterapeuta tem que tirar a tala. Vai lá e faz. Alguma dúvida sobre esse tratamento aqui? Lógico que é bem simplificado, usar muito mais coisa. Caso a fisioterapia não tenha êxito, a opção é procedimento cirúrgico, sendo liberação da polia A1. Essa primeira polia aqui, ela se usou A1, A2, A3, essa é mais proximal. Então essa polia pode ser liberada com cirurgia. Tira o espessamento, dá uma debridada, dá uma limpada ali, né? O meio é limpada. Isso não resolveu com a fisioterapia, é uma cirurgia simples, porque é superficial. Igual o túmulo do carpo é superficial, canal cubital é superficial, guion é superficial. Então, às vezes o médico que tem uma conduta X, ele fala assim, não vou fazer fisioterapia não. Vai para a cirurgia, depois manda para a fisioterapia, depois para a cirurgia. A conduta é do médico. E nesse ponto, quem vai escolher é o paciente e o médico. Agora, se eles derem atenção para você falar, que é o ideal, mas nem sempre acontece, fala, vamos tentar um conservador, vou tentar. Faz comigo, dá. Vou tentar você, ô doido. Dá, não tem tempo, tem que voltar a trabalhar ontem. Aí eu falo, eu faço cirurgia. Aí 10 dias talvez eu posso te reabilitar, eu posso cirurgia. Então, são casos em casos, gente. São casos em casos.
Maioria dos pacientes, o que vocês acham? O que eles vão falar para você? Negativo. Eu vou falar a linguagem que eles usam pra gente, coloquial. Eu não quero entrar na faca. Eles não vão dizer isso. Eles só dizem mesmo, eu não quero entrar na faca. Não é o que é cirurgia, eles só dizem jeito. Maioria. São poucos que falam assim, ó, vou lá, faço cirurgia e pronto. Poucos. A maioria não quer fazer cirurgia. E eles estão certos. E qualquer cirurgia, por mínima que seja, é um risco. Pequeno, mas é um risco, gente. Não é? Quantas pessoas querem fazer cirurgia para prótese mamária, para lipoaspiração e pensam muitas vezes? Porque tem problema. A maioria tem problema? Não. Se fizer certinho, na clínica correta, com um médico bom, a chance é pequena, mas pode ocorrer. Mas se for qualquer fundo de quintal lá, aí você está arriscando a sua vida. Né? Igual tatuagem, você faz em qualquer lugar. Invasivo. Ou paga ou não paga, mas não é assim? Então, sim, é complicado. Então, o paciente é de jeito. Aí você fala, ó, mas deixa eu lá na fila do SUS, porque vai que dá, entendeu? Então, vamos tratando. O convênio, já faz exames pré-operatórios no seu convênio, por exemplo, e vamos tratar com a fisioterapia. O máximo vai fazer o quê? Perdeu os exames que você fez. Isso é pelo menos garantiu, olhou como é que tá, não é? Você paga o convênio para quê? E vou fazer fisioterapia. Isso eu estou falando para vocês, gente, a prática normal, tá? A prática normal acontece desse jeito. O médico pode te contradizer, mas não, é diferente. Só que você tem que ter argumento para conversar com o médico, senão ele vai deitar e morrer você. Não, faz cirurgia e volta trabalhar ontem. Beleza, não está errado. Só que é um custo para o convênio, para o SUS, um risco para o paciente. Então você consegue fisioterapia? Vem 3 vezes na semana aqui, vem depois olhar seus expedientes, vamos tratar. Melhor, né? É óbvio. Né? Bom, então, liberar a polia, cirurgia é um dos caminhos. Tratamento pós-operatório é similar aos procedimentos conservadores anteriormente citados. Eu acabei de falar para vocês. E aí é mais rápido, né? Porque só tem que ficar com um ponto ali, desincha rapidão, não tem aquele aspecto crônico, enjoado, você fazer. Tranquilo? Vocês vão ver esse paciente lá naquela escola para vocês. Vai chegar até gente que vai perguntar, vou para cirurgia ou não, e tal. Aí você tem que conversar com ele. Não só tratá-lo, não só orientá-lo com relação ao que fazer em casa. Você vai para cirurgia ou não? O médico falou isso, o que você acha? Você vai ficar assim, ficar de paisagem, não responde nada para ele. Tem que ter uma coisa para responder. Vamos estudar seu caso, amanhã eu te falo. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Estudo, né? Ó, geralmente nós tratamos de forma conservadora. Fisioterapia é o mais indicado, porque todo cirurgia tem seu risco. Nós vamos estudar seu caso, eu te falo com mais propriedade depois. Só estuda, né? Ok? Contratura de Dupuytren, Dupuytren, ou Dupuytren, ou pronunciation, conta de vocês, tá? Então essa aqui é uma contratura que envolve o quê? A região também palmar, região da palma na mão, tá? Região da palma na mão. E essa contratura aqui, ó, é mais canseira de tratar do que a dedicativa tenosanante. Porque aqui aperta muito, comprime, dói, forma cordão fibroso, fica ruim para tratar, né? Também conhecida como fasciite palmar. O que vocês lembraram aí? Inflamação da face. Plantar do pé, né? Essa é muito mais comum. A plantar do pé é a mais comum. Aqui na tua, se brincar, já tem uns dois que tem. Aquela inflamaçãozinha que seu pé cava, o plano, você pisa de manhã no chão, dói muito, deixa eu estudar ela lá na frente. A palmar é menos comum. É menos comum. Porque a mão a gente mexe muito com ela, mas não tem esses vírus que o pé tem. Né? Esses vírus que o pé tem. Então a palmar é bem menos comum do que a plantar. Também conhecido como fasciite palmar. Por exemplo, lá na clínica, eu tenho um tempinho que eu estou naquela escola aqui, ó, eu não lembro nem o paciente com essa contratura que a gente atendeu. Lá não, atendi em outro lugar. Lá não. Agora, fasciite plantar é diverso. Atualmente lá eu tenho 5, 6. É o mais comum. Né? E a palmar, como é que ela é? Também conhecido como fasciite, inflamação da fáscia da palma na mão. Ocorre geralmente após a lesão na mão, com, por exemplo, processo cirúrgico. Fraturou metacarpiano, fraturou falange, teve algum
problema de traumatismo ou cirurgia, pode ser que o processo inflamatório gerado depois, a imobilização prolongada pode gerar uma fasciite palmar, caracterizada por nódulos, tipo um caroço mesmo, assim, um nódulo na região palmar e digital, dedos, ou seja, na face, essa camada, essa face, essa capa que reveste sua mão. Ocorrem alterações nessa face, como normalmente são formados cordões fibrosos, são cordões, como se fossem tendões. Se olha na palma da mão da pessoa, parece que é um tendão que está ali, mas não é um cordão, não é um tendão. É um cordão fibroso que foi formado, é um falso tendão, que vai limitar o movimento. Parece que é um tendão real, é um cordão fibroso, espesso, encurta e dá contratura. Então, se dá contratura, como que a mão do paciente vai ficar mais fletida? Difícil para ele abrir a mão. E dói, incomoda muito. Igual a fasciite da sola do pé. Também atinge mais essa região próxima da região hipotenária. Viu que aqui está atingindo o quarto, quinto dedo? Pode atingir também o terceiro dedo. É incomum nessa região. Talvez essa uma das causas, está supondo que o dedo engatilho é menos comum, ou a fasciite palmar, que é a contratura do Dupuytren, não acometa muito o polegar e o indicador, porque são os mais móveis, né, que a gente mais usa no dia a dia, pinça, tudo, né? Então pode ser uma das causas, a gente usa muito no dia a dia. Atividades de destreza, de habilidade, né? Chave do carro, abotoar a roupa, tudo muito desses dois erros. Contraturas formam-se nas articulações metacarfalangiana, de novo, ó, metacarfalangiana e interfalangiana proximal. Em menor grau nas interfalangianas, aqui ó, distais. Por quê? É mais perto da fáscia da palma da mão, não é isso? Aqui e aqui. Ó, aqui e aqui. Por que digital não? Porque está longe da fáscia palmar. Daí, ó, eu vou confundir essa contratura com o dedo engatilho, porque aí já é próximo, né, gente? Qual que é o grande lance vocês perceberem que é diferente? O cordão que forma ali, aquele cordão fibroso. Você pode ver o cordão fibroso. No dedo engatilho, você vê só uma dor ali, um nódulozinho bem pequeno. Agora, esse cordão fibroso, você não vê o dedo engatilho, pelo seu visto usando. Porque é só a polia que está comprimindo. Esses cordões fibrosos são formados só na contratura. E geralmente mais aqui também, na metacarfalangiana, igual o dedo engatilho, e na interfalangiana proximal. Na distal, como está longe da face que eu falei, geralmente não atinge. Tá? Interfalangianas distais quase não atinge. Ela é dividida em 3 estágios básicos de evolução da doença. Aí você tem que perceber o estágio 1, né? Mais fácil de tratar? E nos outros estágios, talvez só a cirurgia vai resolver. Ou amenizar um pouco, já está limitado. Por quê? Pegou um paciente e colocou para você na clínica. Estágio 1. Proliferação intensa de miofibroblastos. Células responsáveis pela formação dos nódulos e contração desse tecido. Então, esses miofibroblastos vai doer, mas você vai usar ali, ó, de novo, ultrassom, laser, crio, para favorecer você quebrar isso aí. Realinhar essas fibras. Se você não der conta de realinhar, vai para o estágio 2. Ah, mas como é que eu vou realinhar, Dário? Ele só chegou para mim no estágio 2? Aí, existe 2 no foro para fisioterapia. Alinhamento dos miofibroblastos ao longo das linhas de tensão. Aí alinhou aqui, ó, mas alinhou hoje no sentido errado, como um cordão fibroso. Então esse alinhamento não vai ser funcional. Ele vai fazer o que com o seu dedo? Flexionando. A face está contraturada. E o estágio 3, pior ainda, é o estágio residual, onde o tecido torna-se destituído de miofibroblastos, apenas bandas espessadas de colágeno permanecem. Ou seja, só o cordão fibroso. Aí o médico vai fazer o quê? Vai ter que cortar aquilo ali, romper aquilo ali. A fisioterapia vai só amenizar o problema. Você pode ganhar alguns graus de movimento da metacarfalangiana, interfalangiana proximal. A distal talvez até preservar tudo, né? Mas não vai melhorar muita coisa não. Tá? Estágio 1, 2 e 3. De novo, primeiro só proliferou, é o momento ideal para você tentar evitar essa contratura aí. Aqui já está mais complexo, talvez consiga amenizar o problema e reverter a cirurgia. Aqui é cirúrgico. Tá? Ou o paciente fica com a sequela.
Olha como é que fica a mão. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, é dedo engatilho. Não é. Porque na hora que você pauta aqui, você vê esse cordão fibroso. Não é dedo engatilho. Dá para distinguir facilmente na palpação. Até na inspeção, de olhar, você já tira a dúvida. Você palpou, mobilizou. Tanto que o dedo engatilho, você mobiliza, volta, não volta? Ah, mas dói a bainha ali, não tem outra que dói, mas volta. Aqui não volta. Você vê que, tipo um elástico, você puxa, volta. Puxa, volta. Esse tem uma espécie de tendão aqui, ó. É um cordão fibroso. Esse estágio que estão vendo aqui, ó, é o estágio 3 já. Onde eu falei que não dá para fazer mais nada. Onde que é a face, ó? Vou mostrar aqui, ó. Essa camada aqui, ó, de vestir de face, onde passa esses tendões. Então os tendões ficam nesse local onde a face está inflamada, né? Flexiona. Aqui, ó, acometeu o quarto e quinto dedo, essa região aqui, ó. Esse aqui está livre, está livre, está livre. Geralmente a pontinha aqui, ó, se eu mexer a pontinha do dedo aqui, vai mexer normal. A pontinha. Aqui vai estar restrito. Aqui mais ainda. O problema maior é metacarpo falangiana, interfalangiana, proximal. A distal está livre. Engrossamento, espessamento, tensão do tecido fibroso, a fáscia, a aponeurose está travada. Ah, eu vou resolver isso aí, ó. Estágio 1 para mim, até os dois eu vou resolver. Vou mandar a brasa ali, ó, dedo, vou pegar o gancho da crochetagem, vou passar na mão dele ali. Aí você dá um analgésico para ele, porque para ele aguentar a dor é difícil. Então, o problema é a dor. Você pode realinhar, e você não pode forçar na força bruta, você pode romper o tecido. Entendeu? Então não é bem assim. Você vai tentar fazer, mas com bom senso. Qual que é o limiar que a gente tem? A dor do paciente. Ah, tem paciente que sente que suporta mais dor que os outros. Mas se ele suporta mais dor, você pode ter uma lesão no tecido ali, não pode? Então, muito cuidado. Nessa contratura, os sinais e sintomas são doença bilateral, uma das mãos geralmente mais acometida, dos dois lados. Quando é uma mão só, geralmente é problema de trauma, cirurgia, numa mão só. Agora você vê que as duas são cometidas, não mais que as duas, aí você pensa em alguma alteração hormonal, metabólica, alguma coisa fazendo esse pensamento, correto? Nas duas mãos. A não ser que ele, o acidente dele, lesionou as duas mãos. Um trauma, caiu de moto, as duas mãos foram fraturadas, uma coisa assim. Que é depois de cirurgia, pós-trauma. Sinais e sintomas de doença bilateral, ou uma das mãos mais acometida, dedo mais envolvido é o dedo mínimo, o quinto dedo é mais, mas o quarto dedo bastante também, tá, gente? Dedo da aliança, do anel. E o dedo mínimo. Quarto e quinto dedo são os mais cometidos. Talvez seja porque eles têm um pouco menos de mobilidade que os outros, né? Que movimenta mais os outros. Intervenções conservadoras não se mostram eficazes. Isso quando você pega no estágio 2 ou 3. Estágio 1 você não consegue resolver. Tá? E quantos dias, tipo, para eu sair do estágio 1, do estágio 2, do estágio 3? Como é que é? Quanto tempo, tipo? É difícil saber assim, a cronologia não é muito firme, igual a gente falou lá na cápsula adesiva, lembra? Os 3 primeiros meses, depois de 3 meses a 9, depois mais de 9. Não tem um traço certinho. Imagina que na fase 1 vai demorar pouco tempo, a parte está inflamada ali, que você não tirou edema, não vai durar muito tempo. Então, geralmente, uns 15 dias. Gente, 15 dias a pessoa enrola, 2 semanas, não, minha mão está doendo, porque... ou um mês que seja. Mas a pessoa aguenta um mês de dor e não está nem aí, não vai para a fisioterapia. Então, dificilmente, isso aqui, ó, nos livros, colocam muito isso aqui, ó. Terapia conservadora não terá êxito, ou seja, vai para a cirurgia. Não está falando isso aí, mas dá para você tentar, né? Em alguns casos. Mas esse aqui já não é um prognóstico muito bom, não, como o delegativo, como as outras. Geralmente a cirurgia é de escolha quando 15 graus ou mais de contratura na articulação interfalangiana proximal. Nessa articulação interfalangiana proximal aqui, ó, que é esse aqui, ó. 15 graus é muita coisa. Tá? Nessa articulação. O gonioma que eu te pedi aqui é um gonioma menorzinho, tá? Não é aquele grandão, não. Você mede aqui, então mais de 15 graus aqui nessa articulação interfalangiana proximal já é muitas vezes indicativo de cirurgia. 30 graus da articulação metacarfalangiana gerando problema funcional. Aqui é maior, essa articulação é maior, 30 graus aqui, ó.
mais de 30 graus, então você tem que medir ali, o médico mede, né? Mas a mão já está assim. Aí você não tem condição de voltar à posição ideal. Se bem que a mão aqui, ó, é uma posição já funcional, né? Mas muitos momentos você vai precisar de estender mais. Tem paciente que fica com problema de sequela, fica com a fisioterapia, mas o procedimento de escolha, se não pegou na fase inicial, é ir para a cirurgia, tá? É uma doença mais canseira, tá, gente? Tratar. Aqui, ó. A imagem tá ruim, claro, né? Ali dá pra ver bem, aqui pra você não tá legal não. Aqui, ó. Dá pra ver o cordão aí? Bem clarinho, né? Mas se for ver no computador de vocês para estudar, fica melhor. Olha lá, ó. O doutor tá claro. Tá... Bem aqui, ó. Você palpa um cordão, mas ele tem um tendão a mais aqui, ó. Parece que é um tendão mesmo, a corda. Parece que é um tendão flexor. É o cordão fibroso. Que estágio que é esse aí? Cordão da fórmula. Ou de 2 para 3, ele bem na iminência. Quanto tempo certinho? Difícil de falar. 2, 3 meses em alguns pacientes, ou um pouco mais. Cerca de no máximo um mês será fácil ruim. Ah, essa figurinha está perfeita, olha lá. Foi o que era mais dedo mínimo, né? Esse aí foi o dedo, quarto dedo. Viu que a metacarfalangiana está atingida? Viu que a interfalangiana também tem cometimento? Bem na face, ali problema, subiu para cá. Ó. Se eu mexer aqui, ó, não vai quase nada, metacarfalangiana. Aqui nada. 30 graus de limitação dessa e 15 dessa já é indicativo de cirurgia. Olha aqui, ó, a interfalangiana distal, ela mexe bem. Você vai fazer nele aqui, vai fazer isso aqui certinho. Você testa na DM, tudo faz. Estabilizar o segmento mais proximal, não é isso? Ó, aqui já não vai. Aqui muito menos. Dessa situação aqui, ó, interfalangiana proximal, lembra, 15 graus. E da metacarfalangiana, 30 graus. Você mede com o goniômetro. E você fala para o paciente, ó, a sua metacarfalangiana só está com 20 graus ainda. E aqui está com 10. Você quer tentar com a fisioterapia? Está dentro do protocolo. Vamos tentar liberar mais um pouco? Ah, liberou tudo. Ah, ficou, ganhei mais 5 graus. Função, dia a dia normal, trabalho normal. Minha mão fica um pouquinho, paciência. Certo? E o paciente com o dedo dele é assim, ó, durinho, não mexe. Ele vive assim. Não quis ir para a cirurgia. Porque a cirurgia tinha que fraturar o osso de novo, fazer alguma coisa. Essa é a contratura da face palmar, do punho. Aí essa imagem é perfeita. Glade 1. Grade 1 quer dizer, fase 1. 2. Olha lá, já viu que já tem o tendãozinho aparecendo? Não é tendão, é cordão fibroso. E olha o estágio 3. Que é a situação que está terrível aqui, ó. Metacarfalangiana. Não, essa aqui. Metacarfalangiana Proximal. Até que a metacarfalangiana está flexida, mas não está tanto. Aí se força para voltar, dói, estira. E se gerar uma limitação grande, não gera, gente? Passei para trabalho manual, difícil. É cirurgia. Aqui, dá para trabalhar ainda? Tá. Olha a flexão também nova, o estágio 2. E aqui não dá para ver nada ainda, remodela. Tem cômodo ali. Então, geralmente, sim, o relógio está ilustrando só, né? Não tem que estar desse jeitinho perfeito aí. Mais uma vez, essa situação aqui, 30 graus. E essa de cá, 15. Pega o olhão pequenininho, mede, pega para fazer o movimento. Limitação da extensão, tá? O dedo está travado com 15 graus de flexão. Travado com 30 graus de flexão aqui. E a mão, olha como é que fica. Essa aqui é mais qual dedo? Esse é o dedo mínimo, quinto dedo. A outra é no quarto dedo, não era? Pode ser os dois? Pode ser as duas mãos? Prognóstico, chance de melhora. Aí tem vermelho ali, ó. Muitos vão para cirurgia, não é? Bom, quando o tratamento pós-operatório e imobilização efetiva é feita, aí 50% dos casos você recupera. Então, é bom quando o tratamento pós-operatório é feito correto. Ele está falando de pós-operatório, totalmente conservador. Restaurar a função com minimização da cicatrização e maximizar a mobilidade da cicatriz. Então, essa cicatriz fica ali, ó,
muito tensa, tem que liberar a cicatriz do pós-cirúrgico. Se deixar a cicatriz ali sem ser trabalhada, pode perder a cirurgia. Imobilização inicial, leve flexão de metacarfalangiana, 10 a 20 graus. Lembra que a limitação é necessidade de 30? Por que imobilizou a 10, 20? Porque o tecido está cicatrizando, tá? Mas você vai ter que ganhar esses 10, 20? Vai. Mas antes estava 30, 40. Metacarfalangiana. E extensão de interfalangiana proximal. A interfalangiana proximal, mesmo que ela está com limitação de 15, aí no pós-operatório já está todo estendido. A única que se permite uma leve flexão é a metacarfalangiana. E o ideal seria quantos graus? 10. Você ganhar 10 é mais fácil que 20? Ah, mas por que o médico deixou 20? De repente está um cordão fibroso imenso, cirurgia complicada. Aí o médico vai saber isso aí, ele que... Né? Se você pegar um paciente com 10 graus só de flexão, vai ser mais fácil ser reabilitado que com 20. Mas a interfalangiana geralmente está estendida. Inicia-se então exercícios passivos, ativo assistido, ativo livre, na primeira sessão de fisioterapia. Você está com dor? Primeira sessão. Passivo você faz nele, ativo assistido ele te ajuda para ganhar tudo. Certo, gente? Pós-cirúrgico aqui é bem tranquilo se você fizer certo. Aí agora, a de Kienbock, as outras a gente não vai falar de com vocês. Laceração. Eu queria que vocês tirassem as dúvidas de vocês. Trabalho, nos temas que eu falei, qual que é a dúvida de vocês para a gente fechar? Os temas. Porque na próxima aula, as outras patologias vocês podem ler. Laceração de tendão, Kienbock. Eu vou abordar com vocês só essas aqui que eu falei. Epicondilite, contratura, dedo gatilho e os temas de vocês. Tuncarpo, Guion, Kervine na mão, canal cubital no cotovelo, interósseos e tornador espinador. Então a gente vai trabalhar, final que vocês trabalham, cotovelo, antebraço, pulmão. Cotovelo, antebraço, pulmão. Inclusive isso aí a gente nem começou ainda na prática, inspecionar, palpar, mobilizar, está terminando o ombro ainda, né? Certo? Qual que é a dúvida que vocês têm com relação aos trabalhos, livro, artigo? A gente vai tirar a dúvida com vocês para a gente fechar para a semana que vem vocês apresentarem. Na semana que vem vocês vão apresentar. Essa semana eu vou começar, como eu falei, amanhã, quarta-feira, a falar de quadril. Introduzir o quadril, anatomia, cinésica. Sempre a teoria vai caminhar um pouco mais rápido que a prática, tá? Por quê? Se eu não conseguir dar a prática toda, eles vão lá para a escola para a teoria só. Eles vão ver a prática lá. Aí depois vai ver comigo de novo? Vai. Mas primeiro você tem que ter visto a teoria para ver a prática da escola, a extensão, né? Tirar a extensão. Nem sempre a gente vai conseguir ver a prática de ir para lá. Às vezes a gente vai ver a prática lá com o paciente mesmo, com o homem. Né? Depende de como a gente caminhar com a matéria. E em determinadas situações, eu vou ver que a prática está assim, eu vou começar a dar teoria para você estudar em casa, a gente vai discutir pouco aqui, eu não vou dar uma aula de convenção negócio. Eu vou começar a discutir, falando sobre a doença aqui com vocês, e já vou para a prática, entendeu? Porque a nossa disciplina tem que ser assim, tem que ser mais interativa e mais prática do que teoria. Porque senão a gente não consegue chegar até coluna no final do semestre. Não dá para entrar no Natal de vocês. Nem no meu. E aí, gente, dúvidas sobre os temas? Os temas não, no caso, como a gente foi o grupo que faltou, a gente ficou um pouco perdido no que deveria fazer e tudo mais. Bom, perdido em quê, por exemplo? O que eu queria que vocês fizessem, por exemplo? Puxassem vídeos, fotos, imagens. O vídeo você pode passar ele para frente um pouquinho. Já salva o seu computador. Já deixa tudo organizado. Se não for querer baixar na internet aqui, aí falha, a internet não está boa. Por quê? Eu vou mostrar um vídeo sobre o tratamento da cintura do carro. Mas deixar um vídeo rodando e você ficar calado não. Às vezes tira a voz do cara, escuta o vídeo antes, tira a voz e faz seus comentários. Vê só, a pessoa está vendo lá, está passando ultrassom, está fazendo isso, fazendo aquilo. Para vocês verem o atendimento. Mostra um vídeo de uma cirurgia e comente sobre a cirurgia. Obviamente, a cirurgia você não tem que saber detalhes, você não é médico, mas você pode comentar algo sobre. Entendeu? Ah, não, eu quero fazer texto normal no slide. Coloca tópicos. Escreve o nome do número de incidência ou o nome daquela cirurgia que você não vai lembrar de cabeça. Mas não tenta ficar lendo. Texto grande vai fazer você ler. É errado. A gente tem que igual que eu olho ali o texto grande, mas eu pego e olho para você e explico. Eu olho ali, agora o texto grande te induz a querer ler.
Então, tópicos. E eu vou escrever a palavra que eu não vou lembrar, o nome difícil, eu escrevo ali. Eu leio. Então, essa é a dica. E evitem ficar explicando aqui, ó, olhando no celular, olhando no rascunho, anotar na mão. Tudo isso são recursos que a gente não usa. A muleta que vocês têm que ter, o andador que vocês têm que ter, a bengala, é o slide. Olha o slide e fala. E, obviamente, não estou falando aqui, ó, estou falando aqui de mostro você. É olhar e falar. Óbvio. Por quê? Você mostrou que você estudou, tentou, agora você vai falar coisa errada às vezes? Possível. O colega vai te corrigir, eu vou corrigir, o que faz parte do processo. Ah, eu vou perder 1/10, 2? É insignificante. Você vai tirar 1.3, 1.2? É insignificante. Ou 1.5? Você não pode tirar, é meio, 0,6, quer dizer que você não preparou nada, só leu. Entendeu? Meio ponto slide você já tem. Se o slide é bonitinho lá, citação, autor, data, a fonte correta, vou colocar muito pequeno, tudo belezinha, meio ponto você já tem. O grupo todo. Aí o seu 1,5 é de acordo com a sua performance. E não é difícil. Ah, mas eu vou falar só minha parte, pronto. Não. O Arthur está conversando lá, ó, deixa eu fazer um comentário sobre o tratamento que o Arthur falou. Ó, o Vinícius falou sobre a avaliação, mas eu posso olhar isso e isso. Você mostrou em 2 momentos, ou no final, eu fiz a pergunta, você foi lá e respondeu. Preciso falar muito que você teve nota máxima já, não é? Você ajudou o colega em 2, 3 situações, respondeu a pergunta, falou sua parte. Agora, o que é o problema? Aí você fala só sua parte e pronto. Eu já falei, vou ficar calado o resto da apresentação, não vou debater. Aí você estudou só diagnóstico, só tratamento. Não é isso que a gente quer. E aí, para finalizar, um trabalho como esse, você tem que imaginar o seguinte, ó, o grupo são todos vocês aqui, ó, os 6 aqui. Ó. Deu uma zica, todo mundo faltou. Só veio você. Apresentou sozinho o trabalho, garantiu sua nota, depois eu resolvo com ele. Ah, mas não pode apresentar não, professor, eu só estudei a introdução e o diagnóstico. Esse é o problema, esse é o problema. Você tem que ter lido todo o trabalho, de repente você vai apresentar excepcional, mas você consegue trabalhar tudo sobre o síndrome do túmulo do carpo, lendo e explicando. Se apresentou, beleza. É porque o grande erro quando a gente faz um trabalho de sala de aula invertida é aquele seminário tradicional. Eu nem chamei de seminário. É uma sala de aula invertida. Vocês vão falar, o colega vai perguntar, eu vou perguntar, interrompe toda hora. Às vezes o colega não gosta de interromper, mas a gente... só um minuto. Igual eu estou falando aqui, ó, se vocês quiserem levantar o braço e perguntar alguma coisa, vocês não podem perguntar? Sim. A gente interrompe e fala. É assim que é uma sala de aula invertida. Só que é invertida. Não é o professor que vai ficar falando agora mais, eu fico falando igual um tagarela aqui. Aí são vocês que vão falar. Eu tenho que falar menos que vocês. Isso é sala de aula invertida. Entenderam? Então assim, aí o debate vai bem. A lógica, se ela está com tudo do carpo, ela não pode errar a pessoa na prova sobre tudo do carpo, não. A lógica. Errar o nome de jeito é. A lógica. Agora, não adianta ela acertar as questões de tudo do carpo e errar todas as outras. Quer dizer que ela não assistiu nenhuma outra sala de aula invertida, não participou da outra. Então não adianta nada. 0, não é? 0 não, né? Tirou 2 do trabalho, mas... Vocês entendem? Sim. Tudo que a gente faz aqui, ó, lógico que vocês estão pensando na nota muito mais que eu. Óbvio. Mas, a gente usa metodologias para vocês aprenderem de forma diferente. Eu falando, vocês falando, lá na prática, na escola, de um jeito ou outro vocês vão aprender mais ou menos. Né? Alguns aqui, ó, vão aprender muito mais na clínica escola. Que vai estudar lá, que vai querer fazer no paciente. Alguns vão aprender somente no que chegar no estágio. Vão passar aqui em cima da pinta na ortopedia, com um fiozinho de agulha, e lá no estágio vai estudar mais que o outro. Paciência. 1 hora tem que aprender. 1 hora. Mas é a dica que eu dou. Tentem aprender agora, porque lá no estágio você vai ficar mais light, mais tranquilo, mais seguro. Você vai curtir mais o estágio. Senão você vai ficar lá aterrorizado, vai querer largar o estágio e não aproveitar. Então tem que saber chegar lá preparado. O paciente vai te perguntar, não vai? Chega lá tranquilão, você vai curtir o estágio, você vai aproveitar o estágio. Aí você tem que estudar mais uma coisa. A gente vai revisar mais uma coisa com vocês lá, mas não pode chegar indeciso não. Tranquilo, gente? Alguma dúvida sobre o trabalho? Ninguém quer perguntar nada agora? Ou nem começar a preparar o trabalho? Eu tenho uma pergunta. Vou falar. O tema é sobre o túmulo do carpo. Aí eu vi que pode ter várias causas. Pode ser uma inflamação do tendão. Ele falou sobre artrose também dos ossos do carpo. E ele comentou sobre o hipotireoidismo. Eu não sei se o senhor já ouviu falar. Assim, pode tipo, dar um edema por conta do acúmulo de líquido e comprimir. Aí tinha um problema metabólico. Diabetes, ele pode colocar.
Sim, aí a gente trata, tem que Agora você está disponível para Tem ver? que entrar com um trabalho com o endocrinologista junto. O endócrino tem que regular esse tipo de ou a taxa de glicose diabetes, ou alguma coisa assim. Aí é tratamento coadjuvante. Ou a mulher, por exemplo, tem na fase da menopausa, com alteração de hormônios. Então, aí é o tratamento coadjuvante. E o tratamento vai variar um pouco, né? Mas se for por uma inflamação do tendão, é um tipo, se for por artrose, outro tratamento, varia um pouco. Porque você vai tentar amenizar a causa. Quando possível. De repente, com a artrose, você vai ter que fazer uma cirurgia para serrar o osso, por exemplo. Agora, tendão já é mais fácil de resolver. Vai fazer o debridamento, a limpeza. Em muitos casos, se não no carpo, vai para a cirurgia. Em muitos casos, não. Ok, gente? Então é isso. Próxima aula, eu começo quarta-feira amanhã sobre quadril e vamos evoluir na prática ombro, né? A turma de segunda-feira, que veio comigo de ontem, já quase terminou já ombro, o tratamento, né? Está quase terminando. A outra está um pouquinho mais atrasada. A gente vai adiantar as duas para finalizar o ombro, aí cotovelo pulmão é bem rápido. E não dando tempo de continuar tudo, a gente vai ver muito da prática primeiro lá na gente escola, igual eu falei. A gente tem que fazer as atividades de sessão antes da prova de vocês. O cronograma nosso está mais ou menos ajeitado, né? Aí se atrasar muito, a gente vai para a escola, tá? Chamar então. Só para você saber, lá na escola, vocês vão avaliar junto comigo, vocês avaliarem, eles vão fazer a avaliação junto comigo, não só eu, e tratar. Eles vão pegar o paciente e fazer. Só que é lógico, eu vou direcionar vocês, né? Mas vão pegar e fazer, entendeu?